Então, estamos iniciando agora a nossa quadricentésima, e eu me perdi aqui agora. 81ª. E segunda, né? Primeira, tá certo. Então, vamos lá, depois a gente corta esse comecinho aí, que ficou horrível. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando agora a nossa 481ª reunião ordinária. Hoje é dia 17 de abril, são 19h20. Nós temos como um teto 2 horas de reunião. Hoje nós temos basicamente uma pauta única, que é o relatório da Comissão de Orçamento e Finanças. A partir desse momento que nós iniciamos a gravação, é importante que todos os presentes na reunião registrem o seu nome e entidade que participam, que pertencem, e no caso dos conselheiros, registrarem se são conselheiros titulares ou suplentes. Nossa reunião, como de costume, ela inicia com o expediente. No nosso expediente, nós tratamos das correspondências expedidas e correspondências recebidas e os informes gerais. Quem realiza esse momento da nossa reunião é o nosso secretário executivo, que é o Paulo Roberto Schlemper. Paulo, com você. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou fazer início à leitura das correspondências expedidas. Comunicação interna número 65, do dia 14 de abril, que reencaminha ao secretário municipal de saúde, com cópia à Controladoria Geral do município, questionamentos referentes às questões organizacionais, financeiras e orçamentais do Fundo Municipal de Saúde e da Gestão Municipal do SUS, e solicita a reunião entre a Comissão de Orçamento e Finanças e a Secretaria de Saúde no dia 20 de abril para discutir sobre os questionamentos elencados na comunicação interna número 60. Nós temos a comunicação interna número 62, que solicita ao setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde a autorização de fornecimento, utilizando os recursos do Comusa, para a compra de 7 molduras de madeira. Comunicação interna número 60, do dia 11 de abril, que encaminha ao secretário municipal de saúde questionamentos referentes às questões organizacionais, financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde e da Gestão Municipal do SUS. Comunicação interna número 55. Só um minuto que está entrando gente aqui. Comunicação interna número 55, do dia 5 de abril, que solicita a presença da Gerência da Tecnologia de Informação na 481ª reunião ordinária, para dirimir dúvidas sobre o sistema de informação da rede de saúde e sobre o sistema eSUS. Correspondências recebidas. E-mail da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, do dia 17 de abril, que encaminha para a ciência o ofício número 03, recebi da Atenção Primária à Saúde, que tem como assunto a capacitação aos profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde sobre palivizumab, a critérios de elegibilidade. A capacitação regional na FAO do Rio Itajaí será nos dias 19 e 26 de abril, respectivamente, promovida através de profissionais médicos da Universidade de Vale do Itajaí, a Univale. E-mail da Maria Cristina Brito, presidente do Lions Clube de Itajaí, Aliança Clube, no dia 17 de abril, que convida para prestigiar a apresentação e exposições artísticas pelos autistas. O evento foi pensado e idealizado através da parceria entre o Lions Clube Itajaí Verde Vale e Lions Clube Itajaí, e as apresentações e exposições estão sendo organizadas pelo grupo de autistas adultos Nada Sobre Nós, Sem Nós, da AMA de Itajaí. O ofício número 73 do gabinete, ofício 07 do gabinete secretário, que é do dia 14 de abril, que encaminha o relatório final referente ao período de 2019 a 2023
do projeto Farmácia Viva, em atendimento à recomendação do Conselho Municipal de Saúde por meio do parecer número 003/2022, Comusa-Comac. O ofício do Hospital Marieta, número 87, do dia 13 de abril, que informa sobre a celebração do convênio número 915939 de 2021 entre o Hospital Marieta com o Ministério da Saúde para aquisições de equipamentos hospitalares. O convênio solicita que seja constatado em ato o anúncio e a leitura desse documento. Ofício do gabinete do secretário número 16, do dia 12 de abril, que encaminha o parecer técnico da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação, referente à readequação do plano de trabalho do Hospital Infantil Pequeno Anjo para a política hospitalar catarinense no exercício de 2023. O e-mail da coordenação da macro-região da ANFRE, do dia 12 de abril, que envia o convite para o presidente Comusa para participar da solenidade de abertura da Conferência de Saúde da macro-região da Foz do Rio Itajaí. Será realizado no dia 27 de abril, às 8h30, no auditório do Bloco E da Univale. E-mail da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, do dia 12 de abril, que informa que estará realizando a capacitação sobre a atualização epidemiológica das meningites em Santa Catarina. O treinamento era para profissionais da saúde que atuam nas unidades de saúde, pronto atendimento, hospitais e diretoria e hospitais. Também serve para os servidores da vigilância epidemiológica dos 11 municípios da Foz do Rio Itajaí. O evento será no dia 25, às 14h, e a capacitação é proposta pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em parceria com a FEAP de Itajaí. E-mail da Reitoria da Univale, no dia 5 de abril, que convida para a cerimônia de inauguração das novas instalações das clínicas de odontologia A e B e a central de material esterilizado da Univale. O evento será no dia 19 de abril, às 16h, no bloco C5, piso térreo, do campus da Univale. O ofício da assessoria especial, da assessoria executiva número 34, do dia 13 de abril, que encaminha por e-mail pela assessoria do vereador Otto Quintino Júnior, que encaminha as respostas do requerimento número 42, de 2023, que trata das solicitações de informações referentes à empresa contratada para fornecer serviços médicos e de enfermaria clínica geral, referente ao contrato número 123 de 2022, celebrado entre o Instituto Maria Schmidt e o Fundo Municipal de Saúde. E nós temos aqui a última mensagem, a mensagem via WhatsApp da representante do Hospital Marieta, a Tatiana Kemin, do dia 17 de abril agora, que informa a ausência e o motivo é reunião na Secretaria Estadual de Saúde em Florianópolis. O meu informe eu tenho um apenas, Edmar. Pode falar. É referente à primeira conferência macro-regional de saúde, que vai acontecer nos dias 27 e 28, aqui na Univale, que é uma etapa da 17ª Conferência Nacional, e é uma etapa nova que é desde a Conferência Saúde Mental que tivemos ano passado. O Conselho Estadual está inserindo entre a Conferência Municipal e a Estadual uma conferência macro-regional. Ele é aberta ao público, o público em geral tem direito à voz, e os delegados eleitos têm direito à voz e voto. Itajaí tem 12 delegados eleitos, sendo 6 do segmento dos usuários, 3 dos profissionais de saúde e 3 que representarão a gestão municipal. Seria esse o informe e as potências, Edmar. Perfeito. Uma pergunta, Paulo. Dessa questão da ausência da Tatiana, nós votamos agora ou pedimos depois para ela mandar um informe? Não, ela justifica, ela mandou lá uma mensagem e está lá, mas eu acredito que daria tempo de fazer essa votação. Então, você quer ler o e-mail aí da justificativa dela? Não, ela só mandou uma mensagem rápida, ela até mandou uma foto que estava
Que ela está em reunião em Florianópolis e não consegue acompanhar a reunião. Isso. Então, tá certo. Então, vamos colocar em votação. Acho que todos os conselheiros ouviram a justificativa da conselheira Tatiana, que ela é representante do Hospital e Maternidade Marieta Conner Bornhausen. Então, em regime de votação, só deixa eu colocar aqui um título. Ausência. Então, em regime de votação, lembrando que quem tem direito a voto são os conselheiros. Então, os conselheiros titulares ou suplentes na ausência de titulares que aprovam a solicitação de ausência da conselheira Tatiana nessa reunião, se manifeste com o chat com aprovo. Quem é contrário quem não aprova essa solicitação dela, escreva um reprovo, e quem se abstém de votar pode colocar abstém. Então, enquanto os conselheiros estão votando, nós vamos para a nossa primeira ordem do dia, que são sobre as informações atualizadas da implantação e instalação do eSUS na rede de saúde. Quem que vai falar sobre como está o... É o Telmo? O professor Telmo que vai? Sim. Então, posso começar? Pode, sim. Bom, boa noite a todos novamente. Eu vejo que já são 19h30 e informo também que se encontra, né, a convite, de maneira, né, gentil, o diretor do GTI, né, mas ele consegue permanecer junto à nossa reunião até às 20 horas. Então, eu serei breve nesse primeiro momento, né, para que, se houver alguma dúvida técnica, né, independente aqui do eSUS, né, de como está funcionando, né, parece que hoje, né, não houveram assim problemas, né, em relação ao sistema, né? E aí nós passaremos a palavra ao Proença, né, que pode fazer as considerações técnicas. Bom, em relação então ao eSUS, rapidamente, né, eu estou vendo aqui, isso consta em ata aí do Comusa, um expediente de 13 de fevereiro, né, é um expediente simples, né, mas que traçou um calendário, né, que vai de março a julho. Na verdade, até por sugestão do presidente Edmar, né, ele falou, não, vamos então, né, esticar aí um pouquinho mais, até agosto, né, e dessa forma foi apresentado e dividido, né, aliás, foram divididas as ações em duas etapas, né. A primeira delas, a partir de março, né, se refere, então, à definição da configuração do servidor, né? Em seguida, também a questão de cabeamento, né, e definição de pontos de internet. Nesse item, né, do ponto de vista estrutural, né, passo a informação de que, através do Pedro, né, e eu estava com ele, né, estivemos 2 ou 3 vezes aí na unidade Nossa Senhora das Graças, né, que servirá como piloto para depois multiplicar as outras unidades, né, e em conversa então com a Luana, que era gerente, né, e a partir então da planta baixa, né, informo a vocês que já foi definido, né, os pontos já foram definidos, né, evidentemente, né, com os pontos já existentes, né, e aqueles também, né, que haverão necessidade. A partir da definição desses pontos, né, é possível, então, entrar em contato com empresas, né, para orçamento, né, em relação a esses pontos de suporte, se for o caso, né. Bom,
E numa segunda etapa, que na verdade não precisaria dividir, né, mas é uma divisão assim mais didática, né, se refere, como todos sabemos, à questão do treinamento, à capacitação, né, dos servidores. E aí, obviamente, né, que já foram feitos vários contatos, né, com o grupo Bridge, né, instalado aí na Universidade Federal de Santa Catarina, né, mas que é vinculado ao Ministério da Saúde, né, e ainda hoje, né, eu conversei com o Célio, né, e também com o Jades a respeito desse assunto, né, para ver se, né, o que nós mais ou menos pactuamos, ou enfim, né, do ponto de vista de apoio, né, continua de pé, né? E aí eu recebi quase no final da tarde a resposta do Célio que sim, né, que teremos apoio da equipe de suporte, né, para as dúvidas, né, na questão dessa implantação do ESUS, né, que provavelmente será o cenário 6, né, que aí, em relação ao cenário 6, nós já havíamos discutido em reunião passada em consta em ata, né, significa que tenha computadores e que a internet, né, seja adequada em termos de velocidade, etc, 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 né. Então, essa capacitação, de fato, nós teremos o suporte, né, da equipe, né. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos, né, com base nas primeiras conversas, em que a Bridge, né, mostrou interesse na implantação do sistema na cidade de médio porte, ou praticamente de grande porte, né, já podemos considerar Itajaí. Por quê? Porque eu acredito que, em função dos novos tempos lá no Ministério da Saúde, né, incrementou-se bastante o trabalho, né, do grupo, né? Isso em conversa com o Célio hoje, né, por telefone, né? Bem, e a questão do treinamento, né, evidentemente todos sabemos, né, que se refere, né, a treinamento quanto ao uso do PEC, né? PEC é uma sigla, né, que significa Prontuário Eletrônico do Cidadão, né? E enfim, aí, em relação a esse PEC, né, tem vários itens, né, eu vou citar apenas 2 ou 3 exemplos, que né, é disponível, né, para leitura mais aprofundada. Isso se refere como baixar, né, o ESUS pelo PEC, como atender o paciente PEC, como consultar esse prontuário via CPF, colocar os outros objetivos e etc, né. Então, de maneira assim resumida, né, acredito que nós estamos dentro do calendário, né, estamos progredindo pouco a pouco, não tanto quanto gostaríamos, né, mas estamos dentro do calendário daquilo que foi acordado, né. Então, eu interrompo a minha fala agora, né, porque, como disse, o Proença consegue ficar na reunião somente até às 20 horas, né, e se houver alguma questão de ordem técnica, porque não é a minha área, GTI, né, não é a minha área, né, talvez eu tivesse dificuldades em responder algo, né, que considere, né, a especificidade né, dessas questões técnicas, tá bem? Tá certo, obrigado. Edmar, só uma questão de organização aqui. Eu só queria que identificasse melhor quem é Backup Farias. Backup Farias. O Telmo falou que o Pedro estava na reunião. Será que é o Pedro que está aqui ou não? Não, é o Proença, porque o Pedro, Proença, né, como ele está acompanhando mais de perto, né, o Proença ele está em licença de paternidade, né? Então, evidentemente, né, que ele não está presente à reunião, né, e até por questões legais, né, não teríamos como obrigá-lo ou convidar. Então, né, o Proença, gentilmente, ele está aqui, como disse, né, e vou repetir novamente, né, são 19 horas e 40 minutos, praticamente, ele consegue ficar somente até as 20 horas. Não, tranquilo. Né? Tá bem? Vamos conversar com... Ok. Doutora Elizabeth Farias, é médica Ótimo. da ESF. Seja bem-vinda.
Algum questionamento sobre essa implantação do ESUS? Aproveitando que ainda tem, pode se manifestar, Plínio. Eu, obviamente, assim como a Elizabeth, que é colega da Estratégia da Família, recebe com bastante alegria a notícia de que o processo de implantação de um plano piloto para o ESUS está em andamento. Por que a nossa alegria? Porque os conselheiros, ao longo dos últimos tempos, têm sido testemunhas, e eu tenho buscado colocar no grupo do Comusa todas as apreensões, as preocupações, as indignações dos trabalhadores de saúde que, na ponta, acabam sofrendo as consequências do gemos inoperante, do gemos cheio de incongruências, do gemos de interface absolutamente não amigável, do gemos que não trabalha offline, do gemos que tem mostrado uma lentidão indescritivelmente indignante, porque leva a um tensionamento nas relações entre os profissionais de saúde e os usuários, que acabam esperando mais do que deveriam. Mas muito pior que isso, gerando retrabalho em todos os pontos dessa rede. Eu já manifestei aqui em variadas ocasiões essas apreensões e essas indignações, e aquilo que eu, ao longo do tempo, considerei um absoluto desrespeito da gestão em relação a quem trabalha na ponta, e tendo como resposta o absoluto silêncio da gestão. Silêncio esse que se rompe hoje com a informação do Telmo de que nós poderemos ter a possibilidade de implantar um sistema, o ESUS, que é com custo, né, milhares de vezes menor para o gestor, e que pode, né, se instalado nas condições técnicas adequadas, nos tirar desse sofrimento crônico. Só o fato de trabalhar offline já me dá um sossego danado, né? Porque o Gemos, por exemplo, tem tido problemas de toda a natureza, e um que eu não lembro ter mencionado é que assim, você salva as informações da anamnese, e na consulta subsequente, quando você vai buscar aquele arquivo que você salvou, ele simplesmente desapareceu. Não sei o que acontece, e isso não é uma queixa só minha, que simplesmente dados que são armazenados simplesmente desaparecem. Ora, como confiar num sistema que sequer consegue reter uma informação de caráter técnico, mas que tem desdobramentos ético-legais, que pode implicar, na ausência dessas informações, na ausência de registro delas, em desdobramentos para a própria secretaria, para a própria instituição, além dos profissionais envolvidos no atendimento. Então, é com alegria, Telmo, e agradeço, eu sei que o Telmo está pessoalmente empenhado nisso, para que haja o cumprimento deste contrato que estabeleceu entre a gestão e o Comusa e os trabalhadores da unidade básica na Senhora das Graças de estabelecer o projeto piloto. Para termos, então, a resposta, né? Se, de fato, o ESUS é superior, é mais ágil, tem uma interface mais amigável, é menos ambivalente, né, do que o Gemos. Tá? Se instalado o ESUS e nós considerarmos que nós vamos trocar 6 por meia dúzia, bom, se trocar 6 por meia dúzia, então, ainda assim o ESUS, porque o custo é menor, né? O que eu não acredito, dada a experiência de 90% dos municípios brasileiros que utilizam o ESUS. É isso. Então, eu agradeço especialmente ao Telmo, mas, por extensão, à própria gestão por ter demonstrado, neste momento, tardiamente, é verdade, mas demonstrando sensibilidade de tentar buscar resolver esse problema. É isso, presidente. Muito obrigado, Plínio. Mais algum conselheiro quer se manifestar, até se quiser fazer um questionamento, alguma pergunta, aproveitando a presença do Proença, que é um técnico da rede, né, do GTI. Não? Então, seguimos. Vamos para o nosso próximo item de pauta, que é a discussão, é o item 2.2, discussão e votação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças
sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde de Itajaí, referente ao ano 2022. Quem vai fazer essa apresentação é um membro da comissão, que é o Kleberson. Kleberson, pode ficar à vontade e já instalar a tua... Boa noite, conselheiros, conselheiras, reunidos nesta segunda-feira. Então, vamos ao tema. Abrir. Não foi. Agora vem. Ainda não veio. Não foi ainda? Eu cliquei aqui. Vamos ver se está com delay de tempo aqui. Entrou na opção uma guia. Espera aí, então, deixa eu entrar aqui novamente. Apresentar uma guia. Eu creio que... uma guia, uma janela, vamos ver se é isso aqui. Não, então. uma guia. Tá debaixo. Então tá, então. Escusas. Isso que eu treinei antes, né? Deixa eu ver se vai agora. Não, você acabou clicando na mãozinha ali. Não foi? Agora veio. Agora Veio. pode iniciar daí a apresentação, né? Isso. Escusas pelo atraso, equipe. Não, tá perfeito. Então, Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, Comissão de Orçamento e Finanças, COFIN/Comusa, parecer número 1 de 2023, Comusa-COFIN. Membros da Comissão de Orçamento e Finanças, COFIN, em ordem alfabética, exceto pelo nosso coordenador Rafael Santos de Barba, Kleberson Roberto Pereira, que vos fala, Denis Rocha Sanches, Edmar Garcia, Evandro de Oliveira e Tatiana Três Chemin de Luca. O Plano Municipal de Saúde de Itajaí 2022-2025, assim como a Programação Anual de Saúde de 2022, que, em tese, deveriam ser os principais instrumentos centrais de planejamento para definição e implementação das iniciativas no âmbito da saúde para o período de 4 anos, não apresentaram em suas estruturas básicas os recursos financeiros correspondentes às diretrizes, metas e ações. Situação, então, não conforme. Impropriedade, aplicação de recursos do SUS em ação não discriminada no Plano Municipal de Saúde e no Plano Anual de Saúde. O Plano Plurianual Itajaí 2022 e 2025, assim como a Lei Orçamentária Anual de 2022, que, em tese, deveriam ser os principais instrumentos centrais de organização orçamentária, não apresentaram, em suas estruturas básicas, as definições claras das diretrizes e objetivos referentes às ações de serviços públicos em saúde, a SPS. Situação não conforme. Impropriedade, aplicação de recursos do SUS em ação não discriminada no PMS e no PAS, já anteriormente informados de seus respectivos significados. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas RQAs, referentes ao exercício de 2022, no Plano Municipal de Saúde e nos próprios PAS, não discrimina importantes ações que foram objetivo de financiamento por parte do SUS, como, por exemplo, a terceirização dos serviços de mão de obra especializada de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para a qual houve um investimento, pasme, de R$ 48.678.067,87, liquidados em 2022. Situação apontada não conforme impropriedade, aplicação dos recursos SUS em ação não discriminada no PMS e no PAS. Nos termos do artigo 2º, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de janeiro de 2012, os entes da federação deverão encaminhar a Programação Anual de Saúde, PAS, ao respectivo Conselho de Saúde para aprovação
antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do exercício correspondente. Porém, a LDO, Lei número 7.317, de 14 de outubro de 2021, enquanto que o Plano Municipal de Saúde, que incluía o PAS, foram encaminhados em 18 de dezembro por e-mail, no dia 20 de dezembro de 2021, com cópia impressa. Então, situação apontada não conforme por esse descumprimento. Impropriedade, aplicação de recursos do SUS em ação não discriminada no PMS e no EPAS. Estou indo muito rápido? Não, eu acho que tá bem. Até se você quiser, em algum momento, aí, dar uma pausa, porque até é importante para os conselheiros entenderem, é que essas são as considerações que os conselheiros da COFIN observaram. E é isso que o Kleber está fazendo na apresentação. Então, pode ficar tranquilo, está bem tranquilo, Kleber. De repente, também, se alguém quiser interromper para fazer alguma indagação, né? Ou deixa para o final? Você que sabe. Não, para mim é diferente. Então, vamos seguir. Se alguém tiver alguma indagação... Pegue a mãozinha que... que a gente procede e interrompe. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de janeiro de 2012, os entes da Federação deverão encaminhar o relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte, ao da execução financeira para aprovação. Essa situação, o município foi conforme, ou seja, cumpriu. Né? Em 8 de setembro de 2021, através do ofício número 106 da Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete, de 2021, anexado ao processo CIP 138.911 de 2021-E, o Gabinete do Secretário Municipal de Saúde encaminhou ao Comus a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2022, para análise e recomendação que se faça necessário, com as seguintes ações. Ação 1.98, construção de novas unidades de saúde. Ação 1.106, Sismob. Ação 1.97, polos regionais, materiais de esterilização. Ação 1.105, construção Cefir. Ação 1.95, construção de polos regionais, dispensa de medicamentos. O Plano Municipal foi aprovado em 6 de outubro de 2022, através da Resolução Comusa número 96 de 2022, que aprova com ressalvas o Plano Municipal de Saúde do município de Itajaí de 2022 e 2025. O Plano Municipal de Saúde foi aprovado no início do segundo mês do último quadrimestre, ou seja, o município ficou 9 meses sem Plano Municipal de Saúde. O que se constatou aqui, né, é que nesse período de um ano ali, ficou-se praticamente 9 meses sem o Plano Municipal de Saúde de Itajaí aprovado, que já era para estar tramitando anteriormente, né, com vigência. Né? O Comusa, por sua vez, em 10 de setembro de 2021, encaminhou a comunicação interna, Comusa número 61 de 2021, código F81863D3-E, ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, respondendo o ofício da Secretaria Municipal de Saúde, Gabinetes, número 106 de 2021, encaminhando as seguintes recomendações que foram feitas. Para a ação 1.98, construção de novas unidades de saúde, é necessário definir quais unidades que serão construídas, apresentando as devidas justificativas, como a escolha do local, os valores envolvidos, as fontes de recursos, se é próprio, se é extraordinário, se é do governo federal, a população que será atendida, as dimensões das novas unidades, quais equipes da Estratégia da Saúde da Família serão instaladas nas novas unidades e qual o cronograma da execução da obra e da efetiva operacionalização desta nova unidade, com equipe, equipamentos e funcionamento. Então, que nos apuramos que a situação estava não conforme. Em propriedade, a gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa, né? Para a ação 1.106, Sismob, como não havia uma explicação sobre esta ação em específico, tratamos como obras visando a acessibilidade nas unidades de saúde, e sobre as quais devem estar especificados os valores que serão investidos em melhorias e adaptações, quantas unidades serão atendidas em 2022, em qual prazo e quais serão as principais melhorias. Não está claro a este Conselho
O que é o SISMOB? Salientando que foi questionada a gestão municipal que não soube informar o que era estação. Situação não conforme. Impropriedade, a gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa. Muito embora nós, conselheiros, tivemos alguns debates sobre essa questão e chegamos a pesquisar até via sistema internet no Ministério da Saúde, lá no Ministério da Saúde diz que é uma ferramenta, que é um programa, um software de verificação. Entretanto, a municipalidade não esclareceu se era isso, e o valor que eles tinham destinado lá, a princípio, era um valor exorbitante, né? Então, nós ficamos nessa dúvida se esse SISMOB é o mesmo significado que tem lá no Ministério da Saúde, se não é, né? Complicado. Para a ação 1.97, polos regionais, materiais de esterilização, ela se refere às novas construções ou instalação em prédios locados. Qual será o valor deste investimento e quais serão as fontes de recursos? Quais unidades serão implantadas? Qual a capacidade de atendimento? Ou quais unidades serão atendidas com material esterilizado? Qual será o cronograma de implantação destes polos para 2022? Diante de tantas perguntas sem resposta, a situação ficou não conforme para esse item dessa ação, impropriedade, a gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa. Eu quero lembrar aos conselheiros e conselheiras que todos esses questionamentos aqui apontados no relatório foram, em algum momento, objeto de questionamento junto à gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, né? Infelizmente, as respostas não chegaram ao nosso conhecimento, o que nos inviabiliza de dar um parecer diferenciado do que nós temos colocado até agora, que é a situação não conforme por não atender requisitos necessários, né? Temos consciência que são recursos públicos e tem que ter clareza da aplicação deles, né? Pode parecer uma coisa simples para o gestor que está lá, mas o Comusa, quanto o órgão fiscalizador e deliberativo, tem a obrigação de saber dessas informações, porque se fomos questionados pelo público e pela sociedade, nós temos que saber dar a resposta, e hoje nós não sabemos. A verdade é essa. Para a ação 1.105, construção da CEFIR, é importante detalhar os valores que serão investidos, as fontes de recursos, o local de implantação do CEFIR, quais serão os serviços disponibilizados para a população, bem como a capacidade de atendimento dos pacientes. Em virtude de todas essas questões pendentes, a situação ficou não conforme. Em propriedade, a gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa. Para a ação 1.95, construção de polos regionais, dispensa de medicamentos, é necessário detalhar qual será o valor deste investimento, quais serão as fontes de recursos, quais polos serão implantados, qual a capacidade de atendimento ou quais regiões serão atendidas, qual será o cronograma de implantação destes polos para 2022. Em razão de todos esses questionamentos em aberto, a situação ficou não conforme. Em propriedade, a gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa. A gestão municipal não incluiu na LOA 2022 o detalhamento das ações de atividades solicitadas, através da comunicação interna Comusa número 61/2021, como as atividades das equipes de estratégia de saúde da família, das UPAs, dos centros de especialidades, dos CAPs, só para citar algumas. Então, situação não conforme. A gestão não atendeu ou justificou a solicitação do Comusa. Os créditos adicionais suplementares foram cobertos pelas anulações das seguintes despesas, pela Lei 7.142, de 1º de abril de 2020, Lei 7.290, de 1º de julho de 2021, e Lei 7.457, de 16 de dezembro de 2022. Ação 1.92, reforma, construção e acessibilidade das unidades de saúde, SISMOB. Ação 1.95, construção de polos regionais para descentralização e dispensação de medicamentos controlados. Ação 1.96, construção do Centro Especializado de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Reabilitação, CEFIR. Ação 1.97, construção de polos regionais que abriguem central de material de esterilização. Ação 1.98, construção das unidades básicas de São Roque, São Pedro, São Judas, Lei 7.290/2021. Ação 1.93, construção das unidades básicas do Rio Bonito, Bambuzal, quilômetro 12, Lei Municipal 7.457/2020. Situação não conforme. Em propriedade, o Conselho não deliberou sobre a movimentação orçamentária.
em que pese nos conselheiros essa questão é grave, porque toda a movimentação que há dentro de recursos, em teses extraordinárias, ali, suplementares, tem que passar pelo Comusa, pela nossa anuência. E teve situações que aconteceram, teve consultas, a gente não citou aqui porque teve a consulta, e esses são exemplos que não cumpriram o que determina a legislação em vigor. Por isso que ficou não conforme a situação. Eu até ergui ali a mão até para fazer uma ressalva, que as leis que estão ali, elas se referem a 3 exercícios diferentes, ou seja, 3 anos diferentes. Então, isso aconteceu em 2020, houve a inclusão dessas ações no orçamento, e na suplementação elas foram suprimidas, aconteceu em 2021 e aconteceu também em 2022. Em nenhum dos 3 anos houve consulta ao Conselho. Só para fazer um reforço, para entender por que 3 leis e por que 2020, 2021 e 2022. Obrigado, nobre presidente. A dotação orçamentária das despesas de custeio e de capital para garantir a autonomia orçamentária, financeira e administrativa do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí no exercício 2022. A gestão não detalhou as despesas com o controle social. A proposta orçamentária ficou denominada como subfunção apoio ao controle social, na ação e implementação das ações de serviços para o âmbito da atenção básica da saúde. Situação parcialmente atendido. Total de créditos adicionais suplementares para o Fundo Municipal de Saúde, exercício 2022. Valores, ordem, Lei 7.664, Decreto 12.820, valor R$ 5.700.000. Ordem 2. Lei 7.457, Decreto 12.816, valor R$ 3.285.418,49. Ordem 3. Lei 7.432, Decreto 12.731, valor R$ 40.423.280,70. Ordem 4. Lei 7.369/2021, Decreto 12.722, valor R$ 1.400.000. Ordem 5. Lei 7.369/2021, Decreto 12.719, valor R$ 5.750.000. Ordem 6. Lei 7.369/2021, Decreto 12.695, valor R$ 450.000. Ordem 7. Lei 7.369/2021, Decreto 12.678, valor R$ 3.100.000. Ordem 8. Lei 7.369/2021, Decreto 12.673, valor R$ 670.400. Ordem 9, 7.369 a lei, /2021, o decreto é o 12.691, o valor R$ 9.125.000. Valor total, R$ 69.904.099,19. Situação não conforme. Qual foi a impropriedade apontada? O artigo 2º da Lei Municipal número 2.634, de 18 de junho de 1991, e do artigo 1º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro, e demais dispositivos legais. Houve a solicitação de análise e parecer de créditos adicionais suplementares relativos ao incremento de valores do pró-hospital ao Hospital Marieta Conder Bornhausen. Embora a CI número 643/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, que informava que os recursos seriam próprios, o Conselho Municipal de Saúde só se manifesta na destinação de sobre os recursos oriundos e vinculados ao Ministério da Saúde, ou seja, recursos federais. Porém, devido à manifestação da Procuradoria-Geral do Município, despacho 229/2022, que após análise sobre os argumentos trazidos pelo Secretário Municipal de Saúde, entende este procurador que atende o dispositivo no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei número
5.666/2010. Porém, não se vislumbra a possibilidade de se fazer aditivo sem manifestação do Conselho Municipal de Saúde, situação não avaliada. A Lei Municipal número 7.294, de 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o PPA 2022/2025, não demonstra em detalhe os objetivos e as metas para a administração pública e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme os artigos 5º e 7º, que trata da autorização de alteração, inclusão ou exclusão de produtos e respectivas metas das ações do plano plurianual. Ficam atribuídas exclusivamente ao chefe do Poder Executivo, mesmo que contribua para a realização do objetivo do programa. Situação não conforme, impropriedade, impedimentos sobre a participação da sociedade na elaboração do orçamento público, em contradição ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e de outros dispositivos legais. A Lei Municipal número 7.294, de 2 de agosto de 2021, PPA, negligencia a participação social ao longo do processo, não incorporando as deliberações aprovadas na 10ª Conferência Municipal de Saúde, e que estas sejam as ações norteadoras do planejamento das políticas da administração pública municipal para a área da saúde, conforme o artigo 6º da Resolução Comusa número 69/2020, de 23 de dezembro de 2020, que convoca a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Itajaí. Então, a situação ficou não conforme, impropriedade e impedimento sobre a participação da sociedade na elaboração do orçamento público, em contradição ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Não houve deliberação do Comusa sobre a LDO, apesar de que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o Poder Executivo garanta a participação da sociedade por meio de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO. Além disso, nos termos das normas que disciplinam as competências dos Conselhos de Saúde, o capítulo da saúde no projeto LDO deverá ser objeto de aprovação no respectivo Conselho. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige também a realização de uma audiência pública durante a tramitação do projeto de lei no Poder Legislativo. Os conselheiros de saúde devem acompanhar a tramitação do projeto de LDO no Poder Legislativo, especialmente para verificar se as emendas a serem apresentadas no capítulo da saúde não conflitarão com as deliberações dos respectivos conselhos. Situação não conforme, impropriedade e impedimento sobre a participação da sociedade na elaboração do orçamento público, em contradição ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal, número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e outros dispositivos legais. Sobre a transparência da gestão fiscal, durante a análise, constatamos que não foram atendidos os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o restrito tempo para a discussão, a audiência pública transmitida pelo município de Itajaí no dia 3 de maio de 2021 até a edição do parecer teve apenas 145 visualizações, e com duração total de 35 minutos e 22 segundos para deliberar a destinação de pouco mais de 2 bilhões de reais a serem aplicados pela administração pública e, entre eles, quase 380 milhões de reais na saúde, e da dificuldade em se obter informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Situação não conforme, impropriedade, impedimento sobre a participação da sociedade na elaboração do orçamento público, em contradição ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e outros dispositivos legais, inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei Federal esta. Em virtude da pandemia de Covid, através da modalidade de dispensa-licitação, não houve apresentação ao Conselho, contrariando o que já foi deliberado no PMS e as conferências municipais da saúde sobre a terceirização do Serviço Público de Saúde. 2.2, gestão e planejamento do SUS. 2.1, ampliar a capacidade de atenção das equipes de saúde da família com a contratação de novos profissionais de saúde via concurso público.
Eixo 3, atenção de média e alta complexidade, 3.1, planejamento de gestão do SUS. 3.1.5, garantir a realização de concurso público para a contratação de profissionais de saúde. Passamos a expor um por um agora. Deixa eu fazer uma ressalva no anterior. Sim. É porque na tua apresentação aparece ali virtude da pandemia de Covid-19. Mas, na verdade, o texto seria contratualização com empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, inicialmente para atender as demandas geradas em virtude da pandemia, e daí o texto que se segue. Porque até é importante que aí, nesses slides que estão seguindo, eles são alguns aspectos que foram apontados e foram observados pela comissão. Pode continuar. Obrigado. Obrigado. 4.3, gestão do SUS. 4.3.8, realizar concursos para a categoria Ciência Social. Eixo Vigilância de Saúde, planejamento da gestão do SUS. Realização de concurso público para ampliação das equipes de profissionais e agentes de endemias. 5.1.3, garantia de realização de concursos públicos a fim de suprir as demandas da Secretaria de Saúde. Então, situação não conforme, aplicação de recursos do SUS em ação não discriminada e contrária ao Plano Municipal de Saúde e ao PAS. Inciso 21 do artigo 2º da Lei Municipal 2.634, de 18 de junho de 1991, avaliar e deliberar sobre contratos e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. Comunicações internas, COFIN, Comisa, solicita informações da gestão municipal, de comunicações internas, COFIN, que solicita informações da gestão municipal. A comunicação interna COFIN, Comusa 22 de 2022, de 22 de dezembro de 2022. Comunicação interna COFIN, Comusa número 23, 2022/2022, de 22 de dezembro de 2022, referentes à contratação de serviços médicos para área odontológica e laboratorial. Opa, alguém levantou a mãozinha? O Cleberson, só a título de informação, aquela CI número 22, a primeira relacionada ali, ela solicita informações a respeito do RH, do quadro funcional da Secretaria de Saúde. Só faltou colocar aquela informação ali, tá? Obrigado. Item 3, comunicação interna Comusa, número 130/2022, de 13 de outubro de 2022. Informações referentes à empresa contratada para fornecer serviços médicos e de enfermaria clínica geral. Comunicações internas COFIN/Comusa, que solicita informações à gestão municipal. Item 4, comunicação interna Comusa número 8 de 2023, de 10 de fevereiro de 2013, informações sobre concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde. Item 5, comunicação interna Comusa número 23/2023, 10 de fevereiro de 2003, foi enviada. Comunicação 6, comunicação interna Comusa número 28/2023, 21 de março de 2003. Informações sobre o contrato número 123/2022. Comunicações internas que solicitaram informações da gestão municipal. Item 7, comunicação interna Comusa 49/2023, de 29 de março de 2023, relação a servidores, materiais, equipamentos, insumos e medicamentos fornecidos à Unidade de Acolhimento Provisório de Animais, UAPA, no exercício 2022. Item 8, comunicação interna Comusa número 51/2023, de 29 de março de 2023. Relatórios sobre as execuções orçamentárias previstas no Plano Municipal de Saúde 2022/2025 e no Plano Plurianual 2022 a 2025 e na Programação Anual de Saúde de 2022. Item 9, comunicação interna Comusa número 60/2023, de 11 de abril de 2003. Situação não conforme. Qual foi a impropriedade ou ilegalidade apontada? Algumas respostas não foram respondidas, alguns questionamentos não foram respondidos, né? Ou respondidos de forma parcial. Financiamento por parte do Fundo Municipal de Saúde, atividades na Unidade de Acolhimento Provisório de Animais, UAPA, Canil Municipal, atividade não reconhecida pelo Comusa como ações de serviços públicos de saúde, ASPS. Situação não conforme. Irregularidade, aplicação dos recursos em atividade não reconhecida no ASPS,
conforme indica o artigo 3º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. O portal da transparência do município de Itajaí e as informações administrativas, orçamentárias e financeiras no âmbito da saúde não atende à legislação que preconiza a obrigação dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse público por eles produzidos. Observamos que, apesar da melhora na qualidade das informações, o portal da transparência, este continua apresentando informações incompletas ou inexistentes, repetindo o observado nos pareceres desta comissão sobre os exercícios de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2021. Situação não conforme à impropriedade, não cumprimento da Lei 12.527. É importante até nesse anterior ressaltar aos conselheiros e aos visitantes que a própria comissão ainda está com juízo do novo portal. O portal foi atualizado, nós até já solicitamos um treinamento, porque nós não sabemos se está difícil para a gente, porque as informações já não são mais fornecidas como eram no portal antigo, ou se realmente a mudança suprimiu algumas informações. Então, nós mantivemos ainda que as informações têm vários pontos que elas não existem, nós não encontramos as informações, mas a gente ainda não tem um juízo de valor específico do novo portal, que dificultou bastante o nosso relatório. Fale, Paulo. A título de informação, Edmar, realmente assim, a Secretaria Executiva ela tem uma certa dificuldade até de conseguir localizar a receita e as despesas do Comusa. Como foi dito lá no início, né, existe uma subfunção chamada Apoio ao Controle Social, e sendo que a ação é das ações do âmbito da atenção básica. Então, a gente conseguia acompanhar, né, as nossas despesas, né, e até para futuramente fazer relatórios. Hoje, a Secretaria tem essa dificuldade, com essa nova roupagem que deram ao portal, a gente não consegue localizar a rúbrica orçamentária do Comusa. Obrigado. Kleberson, contigo aí. Posso ponderar sobre isso também? Nós tivemos até uma dificuldade... O fone, a tela é tudo teu. Os aditivos e contratos, tu não consegue visualizar empenho, né? Então, realmente está complicado, né? Não sei se é por imperícia nossa mesmo, ou se o site essa nova roupagem que visualmente ficou mais atrativa, mas que de ferramenta para fiscalizar tem dificultado bastante mesmo. Muito embora a gente está registrar que nós temos solicitado informações através de CEIs, né? E também essas informações não estão vindo, né? Analisando a Lei Nacional 8.142 de 1990, em seu artigo 4º, onde prevê que para receberem os recursos de cobertura das ações e serviços de saúde, conforme tratam os artigos 2º e 3º desta lei, inciso 1, Fundo de Saúde, inciso 2, Conselho de Saúde, inciso 3, Plano de Saúde, inciso 4, Relatórios de Gestão, inciso 5, Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E importante agora, inciso 6, Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, PCCS, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Parágrafo único. O não atendimento desses incisos acima específicos implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados da União. Durante a análise, identificamos que os incisos 1 e 4 não estão em conformidade com a legislação, porém o inciso 6º não atende aos requisitos legais. Situação não conforme. Qual foi a impropriedade? A ausência de um plano de carreira, cargos e salários para os seletistas. Com relação aos investimentos em saúde, é importante apresentar as informações abaixo, como forma de nos situar como andam os investimentos em ações e serviços da saúde no município de Itajaí. Vejamos. O município de Itajaí, através do Fundo Municipal de Saúde, investiu em saúde no exercício financeiro de 2022 o equivalente a 25,34% da receita oriunda de recursos próprios. Lembrando que o mínimo de investimento em saúde para os municípios é de 15%. O município de Itajaí vem cumprindo o limite constitucional e realizando investimentos que variam
de 1,65 a 13,78, acima desse limite nos últimos 10 anos. Situação apontada como conforme. Deixa eu ver aqui, porque a tela não abriu na totalidade para mim aqui, vamos ver. Comunicação interna com Musa, número 65/2023. Considerando a resposta do secretário municipal de saúde, que solicita a possibilidade de reunião... Oi. Desculpa te interromper, que aí é uma falha minha, porque na realidade até eu anunciei isso lá na leitura das correspondências, que nós encaminhamos a comunicação interna com o Musa número 60, no dia 11 de abril, que a gente solicita, são 11 questionamentos a respeito da organização orçamentária e financeira do fundo e mais algumas questões que envolvem a gestão do SUS. Nós fizemos essa solicitação, fomos na terça-feira da semana passada, conversarmos com a diretoria do Fundo Municipal de Saúde, que não soube responder, tendo que até que não era atribuição dele. Nós reencaminhamos uma nova CI, que é a 65, solicitando à gestão do SUS, no caso o secretário de Saúde, que respondesse aqueles questionamentos e reagendamos uma nova reunião para o dia 20, né, isso depois da leitura, depois da aprovação desse parecer, para fazermos esses últimos apontamentos, né, para mais elucidar tudo que essa comissão vem analisando nos últimos meses. Então, eu esqueci de editar, eu coloquei ali, mas eu esqueci de fazer os recortes, mas é isso que quer dizer este slide aí. Muito então, legal. nós temos uma agenda agora dia 25, inclusive solicitamos que todos os diretores participassem, né, dessa reunião, até porque a gente precisa de algumas informações dessas quais que a gente já apreciou aqui. Existe um descumprimento do artigo 2º da Lei 2634 e a gente precisa ter esclarecimentos por que a gestão não atribui ao Comusa as suas competências na questão da análise orçamentária. Seria isso, o Cleberson. Obrigado. Então, vamos seguir para os indicadores ali do ente federado, passados esclarecimentos do Paulo. Item 1.1, participação da receita em impostos na receita total do município. Então, a transmissão deu 21,73%. Participação das transferências intergovernamentais na receita total do município, total de 51,09%. Participação em percentual das transferências da saúde SUS no total para os recursos transferidos para o município, 12,61%. Participação em percentual das transferências da União para a saúde no total de recursos transferidos para a saúde no município, 96,52%. Participação da transferência da União para a saúde SUS no total de transferências da União para o município, 51,13%. Participação em percentual da receita de impostos de transferências constitucionais legais da receita para o município, 54,73%. Despesa total da saúde por habitante sob responsabilidade do município de Itajaí. Então, valor de R$ 2.373,62. Participação da despesa com pessoal na despesa total da saúde, corresponde a 30,40%. Participação da despesa com medicamentos na despesa total da saúde, corresponde a 12,77%. Participação do desprendimento de serviços para terceiros, pessoa jurídica, despesa total com a saúde. Então, despesa com serviço de terceiros, pessoa jurídica na despesa total de saúde, deu 47,85%. Participação da despesa com investimento na despesa total de saúde, 0,76%. Despesas com instituições privadas sem fins lucrativos, correspondeu a 2,10%. Participação das transferências para a saúde em relação à despesa total do município com saúde, 31,65%. Participação da receita própria aplicada em saúde, conforme a Lei Complementar 141/2012, corresponde a 25,34%. Voltando lá só naquele slide ali, a despesa total com saúde
por habitante, ela ainda é feita esse cálculo com os dados do censo, que são bem questionados pela própria gestão. A gestão, há muito tempo, está brigando, inclusive, pelo novo censo, que ainda está para sair os números ainda. Eu nem vi se já saiu algum parcial. E há outro questionamento que a gente fica curioso até para entender, é o volume que sai do SUS. A parte desse volume nós até entendemos como que funciona, mas são todos direcionados para serviços de terceiros. Nós entendemos que é importante ter a saúde complementar ao SUS, né? Então, o próprio SUS contratualiza com algumas empresas para complementar o seu serviço, mas ali está além de um complemento, está quase a metade do SUS municipal está sendo direcionado com verbas públicas, né? E daí ainda nós temos ali também instituições privadas sem fins lucrativos, que são as instituições que muitas vezes são parceiras, mas somando com 47% dá 50%. Então, dá quase 50%. Então, é importante até ter um olhar sobre esse sistema, porque é muito importante que o SUS ele seja autossuficiente. Da mesma forma que a gente discute a participação do governo federal e do Estado nas ações do município, de saúde do município, e a autossuficiência das escolhas do município, é também importante ter esse olhar para o volume de ações que estão na mão de empresas terceirizadas, onde muitas vezes poderia ser um serviço próprio. Era só isso, meu comentário. Da conclusão, diante do exposto, esta comissão apresenta o referido parecer com a recomendação de reprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2022, com a finalidade de atender ao disposto na Instrução Normativa número 20/015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, diante das irregularidades e impropriedades apresentadas, bem como pela ausência de documentação contábil e gerencial solicitada, fato que comprometeu significativamente a análise das contas e que identificou erros recorrentes da gestão municipal do SUS. Dessa forma, não é possível apresentar um parecer diferente do que está sendo levado para apreciação e aprovação ou não da plenária do Conselho Municipal de Saúde. Era o que eu tinha. Muito obrigado pela apresentação, Cleberson. Então, esse parecer está em discussão. Alguém quer fazer algum questionamento? Cleberson está aqui, tem outros membros também da comissão. O microfone está aberto para quem quiser fazer os seus questionamentos. Vão erguendo a mãozinha, que daí a gente vai fazendo a ordem. Telmo, o microfone está aberto, pode falar, pode se manifestar. Ok. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, de tantas conformidades e inconformidades, o assunto é longo, né, mas eu queria apenas lembrar, né, e ratificar as palavras do Paulo, né, secretário do Comusa, né, em que, em reunião na semana passada, me parece terça-feira, né, na secretaria, né, acordou-se em estender o prazo até quinta-feira, né, dia 24, deixa eu ver, que sim, é quinta-feira, né, onde haverá uma reunião conjunta com o Confim, né, para complementações de 8 ou 11 questões, né, 11 questões longas, estou vendo aqui, né, no sentido de complementação do assunto que está em pauta, né, para discussão e votação. Desta forma, né, se for votado a matéria hoje, né, não faria sentido o de acordo para essa complementação, né, dos questionamentos que ficou marcado, então, para esta quinta-feira, dia 20.
Eu até entendo, porque não, é uma questão. Nós sempre, quando nós finalizamos, porque existe uma pressão, e até tem uma justificativa da própria controladoria, dela finalizar um documento para encaminhar para o Tribunal de Contas. Mas esse documento vai para o Tribunal de Contas. Nós já várias vezes deixamos em aberto uma nova reunião, daí, por exemplo, caso a equipe apresente fatos que mudem substancialmente o que foi apresentado até agora, isso é só uma apresentação, mas isso está no relatório, nós podemos trazer para a próxima reunião, daí, aí o relatório já foi, nós trazemos para a próxima reunião e podemos votar as justificativas, a nova percepção que talvez a comissão venha construir, e daí nós podemos votar um novo parecer e encaminhar em substituição ao que foi encaminhado para o Tribunal de Contas. Daí nós encaminhamos direto para o Tribunal de Contas, porque nós já fizemos parecer da comissão, onde no documento que nós entregamos, nós deixamos já aberta a possibilidade da própria comissão, a própria gestão se manifestar. Eu acho que isso até é tranquilo. Para que a gente vote, porque Paulo, até quando que a Controladoria liberou para a gente? Foi até dia 20, né? Quinta-feira. Isso. A primeira solicitação é que o Conselho encaminhasse dia 12 de abril. Nós encaminhamos uma solicitação dizendo que a reunião seria hoje e pedimos para entregar dia 20. Como tem esse novo, vamos dizer assim, essa nova situação que é reunir junto com os diretores da secretaria, nós solicitamos a entrega do parecer no dia 24, na segunda-feira, porque é dia 20, quinta, e sexta é dia 21, é feriado. Aí a gente fez essa solicitação que foi deferida pela Controladoria Geral do município. Sim. E daí eu não sei se a gente teria, porque para daí a gente entregar após a nova apreciação dos conselheiros de um novo relatório, que seria ainda o primeiro relatório, aí nós não poderíamos entregar dia 24, né? A gente teria que entregar dia 25, e daí eu não sei, porque a conversa com eles estão exigindo para a gente esse relatório desde o dia 12. Então, eu acho que a minha sugestão, que eu acho que seria uma que caberia, seria que nessa conversa durante a semana, que é uma conversa que a gente já está aguardando, nós fomos até na secretaria ter um entendimento e ver se nós colhemos algumas informações. E nessa conversa, vocês vão apresentar para a comissão outros fatos, né? Se esses fatos alterarem, nós trazemos um novo relatório para apreciação do Conselho, que deve ser dia 3 de maio. Isso. 8 de maio. 8 de maio, que é a nossa primeira reunião. Dia 1º é feriado, né? Então a gente vai fazer na segunda-feira do mês de maio. 8 de maio. Tá certo? Então, quer falar mais alguma coisa? Rapidamente, na verdade, o Paulo já colocou a data, né? Mas só para ratificar que, de fato, para a Controladoria, a data de entrega é dia 24, né? Depois que passarmos por essa reunião do dia 20. Né? Daí a solicitação do adiamento, né, da votação e, né, após já haver essa discussão, né, a votação do documento final, né? Visto que a própria Controladoria também ela estendeu o prazo, né, para o dia 24. Sim, e é importante até a própria COFIN, no ano passado, no final do ano passado, fez os questionamentos que até o Clebson apresentou,
pode ver que tem questionamento que é do ano passado, que a COFIN fez o questionamento para que a gestão tivesse tempo, todo o tempo do mundo para fazer, elaborar as suas respostas, para encaminhar para o Conselho. Então, a gente está tentando ter esse entendimento desde o ano passado. Alguém mais quer fazer algum comentário, um complemento? Plínio. Presidente, conselheiros, Telmo aqui representando a gestão, com a devida vênia, eu penso que esta reunião do dia 20 pode, eventualmente, resolver uma ou outra questão apontada no relatório. Mas penso também que ela não vai resolver problemas que, de fato, já aconteceram. E problemas graves, eu diria gravíssimos. Porque se nós formos identificar a fundamentação legal, constitucional, que transfere ao controle social a condição ímpar e indiscutível de ter a sua fiscalização a destinação dos recursos públicos em saúde, nós vamos verificar que os danos causados a essa fundamentação legal... Desculpe, um segundinho. Não, você continua falando. Opa. Desculpe. Então, nós vamos verificar que os problemas gravíssimos apontados e identificados, nem de longe, nem vão arranhar, ou não vão ser arranhados por uma reunião que eventualmente aconteça dia 20. Os problemas são graves demais. Atropela a Constituição Federal, atropela as disposições transitórias, atropela a Lei 8080, atropela a Lei 8142, atropela a Lei Complementar 141, atropela a Lei Municipal, atropela toda a fundamentação legal. Isso já é fato consumado, já é passado. Ora, como uma reunião vai agora retroceder ao passado? Me expliquem isso. Ou vai ser a mágica de transformar irregularidades manifestas, ilegalidades manifestas, que ao longo dos últimos anos têm sido apontados pelo Comusa. Então, com a devida vênia, de novo, eu acho que uma reunião pode resolver algumas questões perfunctórias, superficiais, mas não vai resolver a questão de fundo, que é a obstinada, a sistemática, eu digo mais, a pensada desobediência dos fundamentos legais que dão ao Comusa a condição de fiscalizar a destinação dos recursos públicos. Mais especificamente, a destinação de dezenas de milhões de reais a uma entidade privada sem que isso sequer conste nos relatórios de gestão. Ora, isso é muito grave. Essa gente deve contar com impunidade. Não pode ter outra explicação. Esse povo que faz a gestão do recurso do fundo municipal, felizmente para eles, vive num país onde a impunidade impera. Já falei isso numa reunião, repito. Porque se fôssemos seguir à risca a lei, nós teríamos aqui verdadeiras atitudes criminosas diante da omissão e diante da evidente atropelo da legislação. Eu lamento muito que o Ministério Público Estadual seja pífio na sua ação de fiscalizar isso. Já disse também numa reunião, gostaria de viver o suficiente para ver esse pessoal que faz isso de forma pensada. Porque não é possível. Fazem 10 anos que se aponta isso. As mesmas impropriedades, as mesmas irregularidades, os mesmos atropelos à fundamentação legal. Será que o pessoal que gere a Secretaria de Saúde é tão inepto a ponto de não entender e interpretar leis? Não acredito. Não acredito. Então, eu penso, de novo, com a devida vênia, que é perda de tempo. Deixar de votar um relatório hoje que aponta fatos consumados para reunir com a Secretaria para, eventualmente, aqui e ali, resolver uma questão superficial. É o meu pensamento. Obrigado, presidente.
Telmo, professor Telmo, você que ama... Isso. Tá com o microfone. Na verdade, eu não sei se o Paulo tem condições de projetar, né? Porque eu tenho aqui, mas são 11, eu tenho aqui 8, acho que são 11 questões, são questões longas, que realmente complementam, não é? E respondem muitas, entra em muitos assuntos, né, de que foi apresentado até então, né? Então, também com a devida vênia, não é? Eu novamente, né, apelo, né, e solicito que se pudéssemos aguardar esse encontro do dia 20, juntamente com o COFIN, né, porque são vários assuntos que foram apresentados, né, não sei se isso pode ser projetado, constam aqui dessas 11 questões. Então, esse pedido simples, né, não, sem entrar aí no mérito da apresentação, né, sem desmerecer o mérito da apresentação. Sim. O Paulo, o Telmo pediu para ver se tem como fazer a apresentação da solicitação ali. Eu estou pegando o documento aqui, Dimar. Tá certo. É porque eu estou naquele meio do... Tem que chegar na outra pasta, né? Ata e reunião. Enquanto o Paulo está se organizando ali para atender a solicitação do Telmo, alguém mais quer se manifestar, quer fazer um questionamento? E para quem é novo e ainda não está, às vezes a gente usa algumas palavras que é muito comum para a gente, como a hora que a gente fala ASPES, que é Ação e Serviços Públicos de Saúde, impropriedade. Impropriedade são quando a comissão apresenta alguma falha de natureza formal. Então, houve algum erro, alguma questão, ou não foi informado, ou não veio, mas tem que ser melhorado, não pode acontecer isso, mas não é uma ilegalidade ou uma irregularidade. Irregularidade é quando ele atenta contra uma norma. Então, existe uma norma que disciplina uma determinada ação e que prevê uma determinada situação, e quando essa norma não é atendida, é uma irregularidade. Muitas vezes, as irregularidades, elas produzem... não é muitas vezes. As irregularidades produzem questões que elas não são facilmente sanáveis. Tá? Então, mais para entender o que seria uma impropriedade e uma irregularidade que foi apresentada. Cleberson. Presidente, boa noite novamente. Em que pese a solicitação do Telmo, eu estou aqui tentando encaixar, porque dia 20 é quinta-feira, sexta-feira é feriado, aí segunda-feira, que é o dia 24, que é o dia que nós temos que encaminhar a documentação durante o expediente, né, é o prazo que nós temos para estar elaborando, estar encaminhando esse parecer, né, o que vai ser votado, se é que vai ser votado hoje. Né? Então, eu comungo do mesmo pensamento do Plínio, e de você, presidente, no sentido de que se vote hoje, o que se tem, e que se a gestão municipal apresentar algum fato novo, de esclarecimento, no que diz respeito ao que já foi questionado, que a gente faça depois uma reanálise, uma outra reunião, apresentação de informações novas trazidas, e digo isso com total liberdade, presidente, porque no ano passado, no relatório que foi votado, e eu disse, olha, não, vamos fazer uma recomendação somente, né? Eu fui um que defendi até a questão municipal nesse sentido, dizer, não, vamos fazer as recomendações necessárias, né? Então, mas só para ficar registrado aí que eu comungo do mesmo pensamento do Plínio. Tá certo. O Paulo conseguiu fazer a apresentação. Sim. Com o documento. Aqui, Edmar. Eu já vou direto lá, onde é que está aqui o documento aqui? Eu vou direto nas informações. Aqui. Deixa eu ver o documento aqui. Isso aqui. Isso. Vou aumentar um pouquinho aqui. Questão 1.
A gestão do SUS, diretoria do fundo, solicitaram pareceres do Comusa a respeito da aplicação dos recursos financeiros para as ações e serviços públicos em saúde? Aspas. Caso não, quais as justificativas? Lembrando que se nunca houve por parte da gestão, isso eu acompanho o Comusa desde 2012, nunca houve por parte da gestão uma deliberação a respeito dos recursos financeiros. 2. A gestão do SUS, diretoria do fundo, solicitaram pareceres do Comusa a respeito da aplicação dos recursos financeiros do SUS para a celebração de convênios ou contratos com entidades privadas? Caso não, quais as justificativas? 3. A gestão do SUS, diretoria do fundo, solicitaram pareceres do Comusa a respeito da aplicação dos recursos financeiros em ações não previstas do Plano Municipal de Saúde e ou Programação Anual de Saúde? Caso não, quais as justificativas? 4. São realizadas reuniões periódicas com diretoria, gerência ou setores da Secretaria de Saúde para elaboração ou alteração do orçamento para as ações e serviços públicos em saúde? Caso sim, qual a periodicidade? São elaborados documentos tipo ata, parecer? Caso não são realizadas reuniões, como elaborado o orçamento sem os setores responsáveis? 5. São realizadas reuniões periódicas com outras secretarias, exemplo, Fazenda, Administração, Governo, Controladoria Geral, Procuradoria Geral, para elaboração ou alteração do orçamento em ações e serviços públicos em saúde? 6. Participação da receita própria aplicada em saúde, conforme lei complementar, é de 25,34%. Porém, esse montante, a participação com investimentos, é de 0,76%. Quais as justificativas para um investimento tão baixo em ações e serviços públicos em saúde? 7. As peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, não levam em consideração as metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025, sendo essas incompatíveis com os instrumentos de planejamento e orçamento do SUS e da participação social. A gestão do SUS e a diretoria do fundo emitiram pareceres sobre o tema? 8. Quais os instrumentos de planejamento baseados nas diretrizes do SUS são considerados para a elaboração do orçamento para as ações em serviços públicos em saúde? 9. Diante das irregularidades e impropriedades apresentadas nos pareceres do Comusa, bem como pela ausência de documentação contábil e gerencial solicitada, fato que compromete significativamente a análise das contas e que identificam velhos erros da gestão municipal do SUS e encaminhar a documentação necessária solicitada. Dessa forma, a gestão do SUS, diretoria do fundo, tomar alguma providência sobre as irregularidades e impropriedades apresentadas nos pareceres do Comusa? 10. A Controladoria Geral do Município emite parecer e ou relatório referente ao descumprimento das execuções orçamentárias com ações não previstas no Plano Municipal de Saúde, no Plano Plurianual ou na Programação Anual de Saúde? Essas são as questões. Inclusive, até que eu também faço parte da comissão, a ideia era até ampliar o relatório, porque vários itens do relatório que nós apontamos, eles se repetem há muito tempo, eles são repetidos. Um exemplo clássico é a manutenção da unidade de acolhimento provisório para animais, que já tem, inclusive, um parecer do Tribunal de Contas, que no final ainda acabou aprovando as contas, mas dizendo que essa ação ela tem que ser aprovada pelo Conselho, e não é aprovada pela Saúde. Telmo está com a mão levantada. Não era. Foi. Era Já da anterior. Levantado antes. Então tá certo. Pode continuar. Tá certo. Pode continuar. Na verdade, a nossa intenção como conselho é construir com a gestão um relatório futuro que fuja desse relatório que nós estamos fazendo há muito tempo. Daqui a pouco nós vamos fazer 10 anos e a gente está com o mesmo relatório. Então,
eu acho natural assim que a gestão que está movimentando, está fazendo várias ações, que ela cometa uma ou outra, tem um problema ou outro assim na questão de prestação de contas, alguma confusão, mas elas não mudam. Então, uma questão que está desde o começo é que o Conselho Municipal de Saúde quer analisar e dar os pareceres da movimentação orçamentária antes que ela aconteça. E nós não conseguimos fazer isso. A gente sempre descobre depois. E o interessante é que no ano passado teve uma consulta. Para a elaboração do orçamento municipal, teve uma consulta, que foi em 2021. O Conselho fez recomendações e nós não tivemos devolutiva, nem o orçamento mudou. Aí, durante o exercício de 2022, nós tivemos também uma consulta sobre uma modificação da lei pró-hospital, uma modificação de valores, e a própria Procuradoria, mesmo após receber informação que não havia necessidade de manifestação do Conselho, porque os recursos eram municipais, não eram recursos federais, eu não sei de onde tiraram essa questão, porque nós estamos informando, pelo menos desde que eu estou no Conselho, nós informamos que todos os recursos do SUS são objeto de análise do Conselho e são objeto de deliberação do Conselho. E mesmo a gestão tendo informado isso à Procuradoria, a Procuradoria fez a seguinte manifestação, que o Kleberson leu. Precisa ter o parecer do Conselho. Precisa ter uma deliberação no Conselho. Só que no meio desse processo, a própria gestão mudou a ideia e desistiu de fazer essa alteração na lei pró-hospital. E por isso que está ali, quando o Kleberson apresentou o slide, é que ele não houve análise da COFIN, porque é algo que houve o pedido, a COFIN fez solicitações, mas o processo não foi para frente. A COFIN, eu acho que é a Comissão de Média e Alta Complexidade, acho que também fez algumas solicitações, mas o processo só não foi para frente. Então, a minha sugestão, mas eu já coloco em votação para os conselheiros, a minha sugestão é que nós podemos analisar esse parecer, se houver alguma alteração, que o Plínio, inclusive, se manifestou, ele acha improvável que isso aconteça, nós podemos elaborar um novo parecer, e também no futuro, se houver algum fato que não houve análise do Conselho, porque nós desconhecemos esse fato, nós, como comissão, eu estou falando aqui na ausência do presidente da comissão, do coordenador da comissão, que ele está impossibilitado de vir para essa reunião, nós faremos, como nós já fizemos no passado, nós sentamos, nos debruçamos, e nós podemos mudar algo que a gente tenha analisado incorretamente. Mas eu acho importante fazer a análise agora e com o compromisso que nós podemos rever, já que nós vamos ter uma conversa que nós pedimos há algum tempo e ela foi reagendada para agora, para o dia 20. Só que ela está muito em cima do prazo que a Controladoria Geral do município tem solicitado. Edmar, só para relembrar que, na realidade, é a segunda reunião que tivemos semana passada. Sim. E nem o item foi respondido, né? A diretoria do Fundo Municipal de Saúde falou que estava, digamos assim, não digo uma incapacidade né? Mas ela se sentiu limitada de fazer responder esses questionamentos, e aí onde nós fizemos essa solicitação. Mas o Comusa, na realidade, ele, digamos, ele está sendo insistente, porque como a gente fez a reunião na terça-feira, a COFIN simplesmente disse não responderam os questionamentos. Eu podia ter encerrado isso na terça-feira. Thelmo, qual que daí seria a data? Se a gente não votar o parecer hoje, qual seria a tua sugestão de data?
O presidente e demais colegas, né, eu teria que consultar né, o ordenador de despesa, né, o secretário e os outros pares. Né, eu não posso assumir esse tipo de compromisso, né, dada a significância, a relevância, né, e o conteúdo dessas 11 questões, né, que são significativos. Acredito também que pode-se solicitar uma extensão, né, do prazo para entrega lá na controladoria, mediante as justificativas, né? De modo que eu não tenho como cravar hoje uma data, mas acredito que pelo menos até a próxima reunião do Comusa, né? Mas até a próxima reunião do Comusa daí extrapola a data da norma que pede que a prefeitura apresente esse parecer até o dia 31, é isso, Paulo? Até o dia 30 de abril. O Paulo já colocou no... Está aqui o e-mail de resposta da Controladoria Geral, que nos informa da seguinte maneira. Considerando a instrução normativa número 20, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, que em seu artigo 7º, parágrafo único, inciso 1º, determina o envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde até dia 30 de abril. Considerando que o parecer necessita de análise da Controladoria Geral para o seu envio e, considerando que é de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde e do Comusa a rotina de envio do parecer anualmente à Corte de Contas, concedemos de forma excepcional a prorrogação do prazo de envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde a esta Controladoria Geral para o dia 24 de abril, segunda-feira, impreterivelmente. Quem assina é a Diretoria de Controle Interno. Bom, então, considerando que dia 24 de abril acaba meia-noite, eu vou colocar aqui uma sugestão de votação, que é a proposta do professor Telmo de não realizarmos a votação do parecer que foi apresentado pelo Kleberson hoje e realizarmos a votação em reunião extraordinária, ou seja, aí nós já faríamos uma reunião extraordinária para o dia 24 de abril, que é segunda-feira. Então, daí nós teríamos o parecer que nós vamos fazer uma reunião dia 20. Vai ser bem puxado para a comissão, né? Porque depois do dia 20, caso tenha alguma uma alteração substancial, nós vamos ter que fazer no final de semana, para ter segunda-feira pronto o parecer, para daí ser votado dia 24. Então, os conselheiros titulares ou suplentes, na ausência dos titulares, que concordam que essa votação só aconteça, ao invés de hoje, na nossa reunião ordinária, aconteça numa reunião extraordinária no dia 24 de abril, se manifeste no chat com aprovo, né, essa proposição. Se são contrários a essa proposição e pretendem que a votação ocorra hoje, coloque em reprovo. E quem se abstém de votar, coloque abstém. Mas é importante que os conselheiros todos se manifestem, porque isso muda o rumo da nossa análise hoje, apesar que já teve apresentação. Enquanto os conselheiros estão votando, quero dar os parabéns à comissão por ter trabalhado em cima de muita informação. Eu já participei dessa comissão, eu sei que ela é uma comissão que dá muito trabalho, como todas as comissões do Conselho, e a importância e a existência das comissões, porque elas nos dão segurança para que os conselheiros definam os rumos da saúde e tomem suas decisões. Então, fez um levantamento já da votação, Paulo? O texto da ata, Edmar. 8. Mas pelo que eu estou vendo aqui, reprova. Isso. Eu fiz uma contagem, a maioria dos conselheiros
votou por reprovar essa proposição, ou seja, nós vamos fazer a votação agora, e com um conselheiro que aprovou e uma abstenção. Tá certo? Então, nós vamos fazer a votação agora. Então, algum outro conselheiro tem alguma dúvida a mais, ou eu posso colocar em votação? Nenhum conselheiro? Então, considerando a apresentação realizada pelo conselheiro Kleberson sobre o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças desse conselho sobre as contas do exercício de 2022, convido os conselheiros titulares ou suplentes na ausência dos titulares a realizarem a votação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Para os conselheiros que aprovam o parecer da forma como ele foi apresentado, escrevam aprovo. Para os conselheiros que reprovam o parecer, escrevam reprovo. Para os conselheiros que se abstêm de votar nesse momento, coloquem abstêm. Enquanto os conselheiros estão votando, nós podemos já ir para o nosso próximo item de pauta, que é aprovação da pauta da próxima reunião. Você tem a sugestão de pauta já, Paulo? Sim, Edmar. Seria a Secretaria Executiva que apresentar o relatório final da 11ª Conferência Municipal de Saúde. Nós apresentamos na reunião passada, na 480, as propostas aprovadas e ratificamos pela plenária, né? Então, agora seria a apresentação dos números de participantes, dos valores que custearam a conferência, mais esses detalhes, tá? A princípio, nós teríamos isso. Eu até colocaria aí para a plenária, se tem alguma sugestão de pauta para a próxima reunião. Alguém tem mais alguma sugestão de pauta? O parecer foi aprovado pela maioria dos conselheiros, com 2 abstenções. Certo? Então, o parecer está aprovado. Mantemos daí... Não, a comissão tem já um compromisso com a gestão de sentar na quinta-feira, às 14 horas, é isso? Isso. É importante a participação de todos os membros da comissão para dirimir essas dúvidas e fazer os questionamentos. A gestão já tem, inclusive, os questionamentos para daí para que a comissão finalize o seu parecer, né, com alguma alteração. Caso hajam alterações substanciais, voltará dia 8 de maio para apreciação. Tá certo? Então, coloque ali na tela, então, a proposta de pauta, Paulo. Ou se quiser colocar no chat ali já a proposta de pauta, que daí eu já coloco em votação. Vamos ver se tem aqui na... Eu coloco ali. Tá. A pauta sugerida pela Secretaria Executiva é a apresentação do relatório final da 11ª Conferência Municipal de Saúde. Então, os conselheiros titulares ou suplentes na ausência de titulares que aprovam esta pauta se manifestem no chat.
E daí, durante também esse tempo que nós vamos, esse vai ser um item de pauta preferencial, mas a mesa diretora pode incluir outro item de pauta, como também pode ser até um próximo relatório da COFIN. Tá certo? Bom, foi aprovado por todos os conselheiros que se manifestaram. Então, nós agora estamos no nosso último momento, que é a apresentação e aprovação da ata, porque a ata faz parte também da aprovação do relatório da COFIN. E quem faz a leitura da ata é o nosso secretário executivo. Pode apresentar daí, Paulo. Estou apresentando. Essa aqui é as informações básicas da nossa reunião, né? Os endereços eletrônicos onde a gente consegue acessar os documentos e a transmissão, né? Porque a gente não transmite ao vivo, mas como ela é gravada e amanhã ela vai para o YouTube, está lá à disposição. Aqui os detalhes da mesa diretora. E em preto, né, são os conselheiros que estão presentes, né? Em vermelho são os faltantes. Então, nós temos aqui segmento do governo, o Thelmo Mesadri, segmento prestador privado da Univale, a Estela Mares, segmentos profissionais da Associação Catarinense de Medicina, Família e Comunidade, o Plínio, do Conselho Regional de Enfermagem, a Carolina Morim, do Conselho Regional de Biologia, o Edmar Garcia, e do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a Carla. Segmento dos usuários, a Associação dos Autistas de Itajaí, o Anderson Roberto da Silva e o Clebson Roberto Pereira, dos Centro de Direitos Humanos Centro de Direitos Humanos de Itajaí, a Cleonice Comunello, do Sindifós, a Janete Cruz, do Sindicato da Indústria de Alimentos, o Oswaldo Mafra, da Indústria dos Empregados do Comércio, o Marcelo, da Associação dos Moradores da Esperança, a Zélia, da Associação dos Bairros Fazenda Fazendinha, o Denis e o José Espíndola, do PT Raps, o Evandro. E os visitantes, aí gostaria que me ajudassem, nós temos a Camila Tarachuk, do curso de Serviço Social, a Maria Luísa de Oliveira, do curso de Serviço Social também, da Federal, a Zenir, do curso de Serviço Social, o Fernando Proença, da Gerência de Tecnologia de Informação, a Richelle, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Elizabeth Farias, médica da Estratégia da Família, a Letícia Moresco, ela é a estagiária se não me engano, da Secretaria de Saúde, e Adriano Caetano, acho que é a Adriana Caetano, né? Desculpe, né? É isso, né? Da Casa Biel. Aqui são as leituras das correspondências expedidas, não há necessidade de ler novamente, assim como as recebidas. Informes gerais, tem a questão só da macroconferência que eu esqueci de colocar aqui. A ordem do dia, os itens, e o item inserido na pauta é apenas a justificativa da representante do Hospital Marieta. Não, aqui, perdão. Esse aqui é ausência da justificativa e ausência da representante Tatiana Mequinho. Aí tem as... O que está aqui a mais? Mas, isso aqui só não foi repetido, mas eu vou repetir, porque não... Item 1, informações atualizadas da implantação e instalação do ESUS na rede de saúde. O diretor de Ações de Saúde, Thelmo Mesadri, fez a apresentação do tema. Thelmo comenta sobre o cronograma de implantação do ESUS na Unidade Básica Nossa Senhora das Graças. Discussão e votação do parecer Comissão de Orçamento e Finanças sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde Itajaí, referente ao ano 2022. Aqui só fiz a copia e cola de toda a apresentação, né, que foi colocada ali nos slides, estão todas aqui. Só talvez no final podemos dar uma olhada na questão da redação. Foi feita a discussão final. Tá.
Aqui, municipal, tá. O representante, eu até vou destacar aqui. O representante da Secretaria Municipal de Saúde propõe que o parecer seja votado após a reunião agendada para o dia 20. A proposta é agendar uma reunião extraordinária para a votação do parecer, dia 24 de abril. A proposta foi reprovada. Foi alguma abstenção, Edmar? Foi unânime? Como é que foi? Eu não vi. Eu estava falando com o microfone descolado. Teve uma abstenção e um aprovado. Uma reprovação? Um Não, aprovado. a proposta foi Reprovada. Foi reprovada. Com uma abstenção e um voto favorável. Isso mesmo, isso mesmo. O presidente Edmar Garcia colocou o parecer 01/2023 como Zocofim em votação, e este foi aprovado com 2 abstenções. É isso? Sim. Tá. E a aprovação da pauta número 482, do dia 8 de maio, e a apresentação do relatório final da 11ª Conferência Municipal de Saúde. E aí nós temos a aprovação, a pauta aqui já foi, aqui está fora. E aqui é 4. Aprovação data da reunião. Pegou gente agora aqui. Plínio. Pode colocar em votação, presidente. Sim, eu só estou... Eu estava colocando aquele item da conferência macro-regional. Então, quero isso. Então, alguém tem alguma sugestão de alteração ou de complementação da ata, como o Paulo apresentou agora? Não? Então, para os conselheiros titulares ou suplentes na ausência titulares que aprovam a ata como ela foi redigida e apresentada, se manifeste no chat com aprovado, reprovado ou abstenção. Então, é importante que todos os conselheiros se manifestem aprovando a ata. É importante que todos os conselheiros se manifestem. Então, a ata foi aprovada pelos conselheiros que se manifestaram com uma abstenção. Então, muito obrigado pela participação e a presença de todos e todas. Muito obrigado, Cleverson, pela apresentação. Muito obrigado pelas manifestações dos conselheiros, pela intervenção do professor Telmo. E até a nossa próxima reunião, que acontecerá dia 8 de maio, em local a definir.
Então, é bem provável que a gente ainda tenha a próxima reunião remota. Paulo, você pediu para falar? Sim, eu realmente gostaria de agradecer todos os membros da COFIN pelo denodo e todo o zelo que teve para se debruçar em cima desse parecer. Foi bem difícil, bem complicado, como os anos anteriores. Inclusive, tivemos uma reunião extraordinária no sábado, às 8 horas, ficamos até quase 21 horas fazendo análise desse parecer e escrevendo e colocando informações. Então, fica aqui todo o meu carinho e o meu orgulho, né, de quando a Secretaria convoca os membros da COFIN, estão lá dispostos a fazer seu trabalho. Eu só queria fazer a justificativa não é conselheiro, mas é membro da COFIN, o enfermeiro Rafael de Barba. Ele está com agenda de plantão lá na UPACIS, né? Então ele já havia feito sua justificativa, que não cabe justificativa, até porque ele não é conselheiro. Mas aqui volto novamente ao meu agradecimento à comissão. Então, tá bom. Muito obrigado. Todos tenham uma boa noite. Se cuidem. Até nossa próxima reunião.